Mapping, venha correndo, Mapping, chegou a hora, Mapping, é a liquidação. Mapping, abre às 8, Mapping, até meia-noite, Mapping, chegou a hora, Mapping, é a liquidação. Liquidação do Mapping. Pois é, pessoal, e o Mapping está de volta. Quer saber mais? Se inscreva no canal que eu já te conto. E é isso mesmo, o Mapping vai voltar ainda esse ano, mas como um e-commerce, principalmente de produtos de decoração, cama, mesa e banho. E quem confirmou isso foi a Marabras, que é a atual dona da marca. Bom, eu trabalhei no centro de São Paulo por muitos anos, e não adianta, o Mapping ele está na memória afetiva de muitas gerações, como símbolo de uma loja que tinha de tudo, bem antes de existir as lojas de shopping. Pra você ter uma ideia, eles chegaram a comercializar até 85 mil itens diferentes. O Mapping faz parte da história da minha vida. Esse livro aqui, o Cosmos, de Carl Sagan, foi comprado lá, na véspera do Natal de 1983. Se você já andou na Estação Sé, na Estação Brás do metrô, você pode ter uma ideia do que era andar no Mapping, lá dentro do Mapping da Praça Ramos, principalmente na véspera de Natal. Primeiro, porque demorou muito tempo para que eles colocarem escadas volantes lá dentro. Então, você tinha que ou encarar as escadas para subir até o 8º andar, onde ficavam os eletrônicos, ou enfrentar filas gigantes para aqueles elevadores dos anos 40, 50, sei lá. Esse disco do Elvis aqui, que é mais ou menos raro hoje em dia, foi comprado lá. A prova está aqui, olha a etiquetinha original aqui. Aliás, teve um dia que eles fizeram um evento de moda lá no subsolo e trouxeram um cover do Elvis para fazer um show até. Bom, eu trabalhei no prédio ao lado do Mapping por muitos anos, e por isso mesmo, todo dia era dia a dia do Mapping. Quem queria saber as horas, era só olhar para cima naquele relógio que ficava na frente do viaduto do chá. Eu conhecia todas as sessões, não saía de lá, né? No 4º andar tinha o restaurante deles, o Mapping Burger, que posso garantir que era melhor do que McDonald's, Bob's. Pelo menos a batatinha misturada com o sundae era sensacional. E por causa do meu trabalho, várias vezes eu visitei o centro de processamento de dados deles. Eles tinham uma estrutura de informática muito boa para aquela época. Inclusive, o Mapping foi o primeiro a implantar PDV na América Latina. Para o pessoal mais jovem, o Mapping da Praça Ramos era tipo uma Havan na vertical, mas sem a Estátua da Liberdade, claro, né? Porque afinal de contas, a razão social do Mapping era a Casa Anglo-Brasileira. Ou seja, eles eram ingleses, entenderam? A origem da loja está no século XVII, com a loja Mapping Webb, na cidade de Sheffield, na Inglaterra. E ela foi trazida para o Brasil pelos irmãos Walter e Herbert Mapping. O Mapping Store surgiu em São Paulo em 1913. E no começo era uma loja de luxo. Um dos grandes programas da elite paulistana do café era ir para lá tomar o chá das 5. O sucesso foi tanto que em 1919 eles se mudaram para um prédio de 5 andares, lá na Praça do Patriarca. Aos poucos, a loja foi abrindo, adotando um modelo mais popular, abrindo outras unidades, e também por causa da decadência, né, que ocorreu no centro de São Paulo ao longo dessas últimas décadas. Então tinha o Mapping da Praça Ramos, na Rua São Bento, na Avenida São João, ali na Boca, né, que vendia itens mais ligados a automóveis. Tinha uma loja mais sofisticada do Itaim, que era o Mapping Presentes. Tinha o Shopping Mapping ABC, né, em Santo André, e por aí vai. E aí o Mapping também adquiriu 5 lojas da antiga Sears. E se expandiu para várias cidades, também no interior e outros shoppings. Existiu até uma TV Mapping. A administração daquela época começou a dar uns passos maiores do que a perna. O Mapping já estava em dificuldades financeiras quando foi comprado em 1996 pelo Ricardo Mansur, que era dono da Vigor e da Mesbla, que era por acaso a principal concorrente. Só que não deu certo, e essas duas grandes lojas foram por buraco. Nessa época aí era muito triste. Como os fornecedores não entregavam mais produtos novos, então eles faziam umas pilhas com dezenas de unidades de um mesmo item que ainda tinha em estoque. Então você chegava lá, era aquela pilha de meia em promoção, tinha uma pilha que era de liquidificadores, tudo amontoado, assim, você andando pela loja ficava tudo amontoado. Então era notória a decadência e também a preocupação, né, dos vendedores que ainda trabalhavam por lá. O Mapping pediu falência em 99 com uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O prédio da Praça Ramos ele é de propriedade da Santa Casa de São Paulo. E por isso um tempo abrigou depois uma loja Extra Mapping, e desde 2004 ele é ocupado pelas Casas Bahia. Aí em 2009 a marca Mapping foi comprada pela Marabras, que agora, né, vai finalmente ressuscitar a marca. Mapping, chegou a hora, Mapping, se inscreve agora, Mapping.
ative a notificação. Até a próxima, pessoal!